Bom dia a todos. Só para ver se vocês estavam espertos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, o melhor lugar que você poderia estar nessa manhã, para aprender a respeito do nosso Deus. Mas os nossos jovens e adolescentes vão aprender, com os nossos seminaristas. Lucas, que está ali atrás, Natan, que está saindo também. Então, peço a gentileza que os adolescentes e os jovens possam acompanhá-los. E peço que você que está aqui no templo, que já passou da idade da adolescência, da juventude, possa abrir a palavra do Senhor na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 a 18. Peço que você que está em casa também abra esse texto e mantenha esse texto aberto. Dormir nas tempestades. Nós vamos falar um pouquinho disso na nossa aula. E como na semana passada, essa semana também não foi combinado nada com o superintendente. 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eis aqui o teu povo reunido, não só aqui em casa, não só aqui no templo, mas em casa também, em nome de Cristo Jesus, para buscar a tua presença, para cultuar ao Senhor, para bendizer o teu santo nome, porque tu és o único Deus. Tu és um Deus maravilhoso, um Deus presente, um Deus que nos ama e provou o seu amor enviando Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para pagar o preço pelos nossos pecados. Santo Deus, nós carecemos do Senhor, nós carecemos do ensino da palavra do Senhor. E nós te louvamos por esse trecho das Escrituras Sagradas que o Senhor permitiu que chegasse até nós. Nós te louvamos porque esse trecho é a palavra de Deus. Todavia, Senhor, nós clamamos pela iluminação do teu Santo Espírito. Nós não conseguimos, ó Pai, aprender nada sem o auxílio do teu Santo Espírito nessa hora. Por isso, Pai, em nome de Jesus, ilumine a nossa mente, ilumine o nosso coração, fala ao coração das pessoas que estão aqui no templo, daqueles que nos acompanham pela internet, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, em determinado momento do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, ele afirmou algo bastante interessante. E é importante destacar que essa é uma promessa que certamente você já está experimentando na sua vida. Lá em João 16:33, o Senhor disse assim: no mundo passeis por aflições. No mundo passeis por aflições. Se você tem a versão NVI, esse mesmo versículo diz o seguinte: nesse mundo vocês terão aflições. Então essa é uma promessa de Jesus. É uma promessa difícil para nós, mas é uma realidade. O superintendente já disse que é comum nós falarmos, não sei como você entrou aqui nessa manhã. Mas certamente você entrou com algumas demandas, com algumas aflições, com algumas angústias, porque as aflições fazem parte dessa vida. Essa palavra de Jesus Cristo não foi apenas para os discípulos do passado. Essa palavra é para mim, pastor Juliano. No mundo tereis aflições, pastor Juliano.
No mundo tereis aflições, Jesse. No mundo tereis aflições, Fernando. No mundo tereis aflições, Laírce. É uma promessa do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que mesmo sem conhecer a sua vida profundamente, você que está aqui no templo, você que nos acompanha pela internet, eu posso afirmar categoricamente que você enfrenta aflições. Certamente você já enfrentou grandes aflições no passado. E enquanto você estiver nessa vida, enquanto Cristo não voltar para nos levar para nosso lar celestial, você continuará enfrentando lutas, aflições, dificuldades. Quem sabe essa seja a sua situação nessa manhã. Quem sabe você está passando por lutas difíceis, lutas complicadas. Lembre-se, isso faz parte dessa vida. O Senhor Jesus, ele diz, no mundo passais por aflições, mas ele não diz só isso. No mesmo versículo ele diz, tende bom ânimo. Então as aflições farão parte dessa vida, mas é meu dever e seu dever manter ânimo, mantermos fortes, nos mantermos animados. Porque esse, é uma ordem. Aliás, eu quero chamar a sua atenção para 2 detalhes nesse versículo lá de João 16:33. O primeiro detalhe é que o verbo está no imperativo. Jesus não está pedindo para Marlene, por exemplo, ficar animada nos momentos difíceis, Marlene. Ele não está fazendo isso. Ele está ordenando isso. Ele está te dando uma ordem. Fique animada, não desanime, mesmo passando pela pesada luta que você está passando. É um imperativo, é um mandamento para os discípulos do passado, para os discípulos de hoje, Juliano, Júnia, Danilo e todos nós que somos verdadeiros cristãos. Então esse é o primeiro detalhe desse versículo, é uma ordem, é um mandamento. Eu devo ficar animado. Eu não posso me desanimar, mesmo que o país esteja desmoronando, mesmo que a minha família esteja passando por lutas, mesmo que a minha vida pessoal esteja complicada, eu não posso desanimar. É uma ordem de Jesus. Tende bom ânimo. Outro detalhe interessante desse versículo é que o verbo está no presente, no original grego. E isso é um pouquinho diferente para nós em português, porque no original grego, quando um verbo está no presente, isso dá a ideia de continuidade. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, esse tereis está no presente. Ou seja, o que Jesus está afirmando para os discípulos do passado, para mim e para você hoje, é que enquanto nós estamos nesse mundo, teremos constantes aflições. E se você olhar um pouquinho no retrovisor da sua vida, você vai ver que quando você era criança, você passava por aflições decorrentes daquela época. Quando se tornou adolescente, aflições dessa época. Adulto, os boletos, quer dizer, as aflições, continuam. Percebe? É uma promessa de Jesus. No mundo tereis constantemente aflições. Porque está no presente. Mas tende bom ânimo. Esse bom ânimo, esse tende bom ânimo também está no presente. Ou seja, eu e vocês, apesar das aflições constantes, apesar das dificuldades constantes, devemos nos manter animados sempre. Eu não posso fraquejar frente à dificuldade.
Eu não posso ficar desanimado frente à dificuldade. Eu tenho que manter o meu ânimo nas situações adversas. Essa é uma ordem de Deus. É uma ordem do nosso Senhor. A grande pergunta é como fazer isso, né? Como nos manter animados? O texto que nós vamos estudar nessa manhã, ele nos ensina, ele trata desse assunto e ele vai nos ensinar como nos mantermos animados, mesmo passando por dificuldades terríveis, muitas vezes no trabalho, muitas vezes na família, muitas vezes na igreja, muitas vezes no país, muitas vezes na nossa vizinhança. Ele vai nos ensinar a fazer isso. E é interessante, irmãos, que quem escreve a segunda carta aos Coríntios, quem é? O apóstolo Paulo. E essa carta do apóstolo Paulo é a carta mais pessoal que ele escreveu. Nessa carta, Paulo abre o seu coração. Nessa carta, Paulo mostra então a sua intimidade. Ele se derrama nessa carta. Ele coloca os seus sentimentos nessa carta. E ele fala das aflições que ele já passou nessa vida. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, né? Um pouquinho para frente aí, no capítulo 11, né, da segunda carta aos Coríntios, verso 23 a 28. E eu quero que você preste atenção na leitura, o quanto a vida de Paulo não era fácil. O quanto o próprio Paulo enfrentava grandes tribulações, grandes aflições, enquanto ele esteve nessa vida. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28, diz assim: São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Então, ele está defendendo aqui o seu apostolado. E ele continua: em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, ele foi preso. Em açoites sem medidas, ele foi açoitado. Em perigos de morte, muitas vezes. Essa é a vida de Paulo. Verso 24. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Veja como era a vida de Paulo. E ele continua: em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e nudez, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Então aqui Paulo está falando do quê? De sofrimentos físicos. Eu fui apedrejado, eu passei por naufrágio, eu fui chicoteado, eu passei fome, eu passei frio. Problemas físicos. Agora ele não para por aí. Veja o versículo 28. Além das coisas exteriores, sofrimento físico, há o que pesa sobre mim diariamente. O sofrimento é diário. E ele continua: a preocupação com todas as igrejas. Sofrimento emocional. Então, além de Paulo sofrer fisicamente por conta das perseguições, por conta das lutas, por conta das dificuldades que traziam, então, sofrimento físico, ele também passava por sofrimento emocional. E esse sofrimento emocional estava relacionado à igreja, porque a igreja, que deveria estar madura espiritualmente, ainda caminhava a passos curtos. Continuava no leitinho. E isso trazia, então, um sofrimento emocional para o apóstolo.
E geralmente, irmãos, quando nós passamos por sofrimentos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais, a nossa tendência é o quê? Desanimar. Se entristecer. Entregar os pontos. E, certamente, como eu disse, as lutas fazem parte da nossa vida. Você sabia que há crentes lutados hoje? Pessoas que perderam seus entes queridos. Você sabia que há crentes, irmãos nossos, que estão lutando contra o câncer? Nós, do grupo de oração, estamos orando por uma moça, amiga minha lá de São Paulo, que teve 41 anos, teve que fazer mastectomia, perdeu a mãe, perdeu o tio, e o câncer voltou no cérebro. 41 anos. Uma menina crente. Ama Jesus acima de todas as coisas. Existem irmãos nossos que estão lutando contra o desemprego. Desemprego. E a pergunta é, pastor, como nos animar numa situação dessa? Como nos animar dentro de um país polarizado? Como nos mantermos animados? Porque essa é a ordem. Paulo diz aí no versículo 16, ele fala o seguinte, não desanimamos. Apesar de ser apedrejado, sofrer perseguição física, sofrer decepções emocionais por conta de uma igreja imatura, não desanimamos. E qual é o segredo para isso? Como cumprirmos essa ordem? E eu já destaquei aqui que se manter animado é uma ordem. Como cumprir isso? Paulo vai trabalhar, deixa eu usar essa mão, que essa aqui está difícil, né? Eu quis falar 3, tá? Paulo vai apresentar 3 contrastes para nós, que vai nos ajudar a cumprir a ordem. Que ordem? De nos mantermos firmes e animados, mesmo passando por dificuldades. E o primeiro ponto aqui de Paulo é não olhar para o homem exterior, e sim para o homem interior. Você está sofrendo, você está passando por alguma luta, você está passando por alguma dificuldade, certamente sim. Como não desanimar? Não olhe para o homem exterior, olhe para o homem interior. É isso que Paulo está dizendo. Veja aí o versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. A palavra desanimamos, no original grego, significa perder o ânimo, esmurecer, perder a coragem, desanimar. O que Paulo está dizendo é o seguinte, mesmo com as dificuldades, nós não nos esmurecemos, nós continuamos animados, né? Então, mesmo com tribulações físicas, mesmo enfrentando tribulações emocionais, nós continuamos animados, nós não desanimamos. E esse ânimo, irmãos, de Paulo, que é sobrenatural numa situação dessa, se relaciona com a forma que ele vê a vida. É a maneira com que ele vê a vida que faz com que ele possa, então, se manter animado. Veja o que ele diz no versículo 16, acompanha aí. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem
exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Ele faz aqui um contraste entre o homem exterior e o homem interior. E a minha pergunta para a igreja é: o que é isso? O que é o homem exterior e o que é o homem interior? Um de cada vez, alguém sabe? Joelzinho. O que é, Joel, por favor? Fala aqui no microfone para o pessoal da internet poder acompanhar. Nossa vida espiritual, nossa fé em Deus, né? A esperança que nós temos em Cristo. Interior. E o homem exterior? O nosso corpo, as tribulações. Muito bem. O teólogo Joel acertou. Opa! Veja só, irmãos. O Joel tem toda certeza. Tem toda a razão. O que é o homem exterior? É o nosso corpo físico. É a máquina aqui. Ainda que o homem exterior esteja se deteriorando, e se você é um pouco atento, você vai perceber que todos nós estamos morrendo dia a dia. Nós, eu e vocês, estamos morrendo todos os dias. Eu tenho 43 anos, vou fazer 44 agora no Natal. Eu não tenho o mesmo vigor de 18. Por quê? Porque eu estou morrendo dia a dia. E isso tem a ver com uma promessa de Deus também. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim: e o Senhor Deus lhe deu essa ordem, né, aos nossos primeiros pais: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê, irmãos? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então havia um pacto, uma aliança entre Deus e o homem santo, o homem sem pecado. E a aliança se constituía da seguinte forma: eles foram colocados num jardim, eles poderiam usufruir de todos os frutos de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o acordo. Usufruam de tudo. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? Qual é a promessa? No dia em que dela comeres, talvez vocês morram. Não é isso. Certamente morrerás. E nós, descendentes de Adão e Eva, os nossos primeiros pais, estamos experimentando isso todos os dias. Nós estamos envelhecendo e caminhando dia após dia para a morte. Aliás, no domingo passado, quando o Lauro deu aquela brilhante aula, nós estávamos mais longe da morte do que hoje. E amanhã, se houver amanhã, nós estaremos mais próximos da morte do que hoje. E isso por conta do pecado. A consequência do pecado, o salário do pecado é o quê? A morte. Não só a morte espiritual, que é a separação do homem pecador,
né, com Deus que é santo, porque a palavra morte significa separação mesmo. Mas morte física também. O que é a morte física? É a separação da alma e do corpo. Então, a morte é uma promessa de Deus e ela vai se cumprir. E ela está se cumprindo a cada dia na nossa vida. Por isso você está envelhecendo. Por isso que às vezes sai uma tendinite aí no teu braço. Bursite. Câncer. Né? Cai cabelo. E por aí vai. Nós estamos morrendo. O homem exterior está morrendo. E é por isso que Paulo diz aí, né? No versículo 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, e o meu físico está se corrompendo, o seu físico está se corrompendo, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Então perceba, irmãos, o nosso corpo físico está se corrompendo de fato. Você pode ter o melhor plano de saúde. Você pode ter os melhores médicos. Você pode ter recursos financeiros para tomar as medicações mais modernas. Você está morrendo. O seu corpo físico está se deteriorando. Como me manter animado com uma informação dessa? É o que Paulo continua dizendo. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem interior, irmãos, como bem disse o nosso teólogo Joel, ele se renova. Olha o contraste. Enquanto o meu corpo está morrendo dia após dia, o meu espírito está se fortalecendo, está se desenvolvendo, está crescendo. E é por isso que eu posso ficar animado. Mesmo que o meu corpo exterior, mesmo que o homem interior, mesmo que o meu corpo físico esteja a cada dia se destruindo, se deteriorando, eu me animo porque o meu espírito está se fortalecendo a cada dia. E é isso que acontece com o crente. O mundo lá fora está acabando. O mundo físico está se deteriorando, mas eu posso me manter animado, porque o meu espírito se fortalece dia a dia. Eu vou lendo a palavra do Senhor, e Ele vai falando comigo. Eu vou orando ao Senhor, e Ele vai me ouvindo. E a minha intimidade com o Senhor vai crescendo. E a minha vida espiritual vai se desenvolvendo. E eu vou vendo o mundo numa perspectiva diferente das pessoas que estão lá fora. As pessoas que estão lá fora, a maioria delas tem a síndrome de Peter Pan, né? Qual é a síndrome de Peter Pan? Ficar criança eternamente, não envelhecer. E elas, né? E isso não é ruim, tá, irmãos? Cuidar da saúde, inclusive física, é importante. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que a sua esperança de felicidade não pode estar no seu corpo. É isso que eu estou dizendo, tá? Tem que fazer academia? Tem. Tem que cuidar do corpo? Tem. Tem que cuidar da alimentação? Tem. Mas a sua esperança de felicidade não pode estar aqui nesse corpo. Porque ele está morrendo. Por mais cuidados que você tome com ele, ele está morrendo. E, por outro lado, nós,
cristãos, depois da nossa conversão, nós entramos num processo chamado santificação. Acontece duas coisas conosco quando nós nos convertemos. O primeiro é a justificação. O que é a justificação? Nós somos declarados justos por Deus. Eu não caio, tal. Só um minutinho, só terminar a linha de raciocínio. Então essa é a primeira questão. A segunda questão que acontece conosco é a santificação. A justificação é um ponto, acabou, nada muda isso. A santificação é um processo. Então, nós cristãos entramos num processo chamado santificação, no momento da nossa conversão, e esse processo vai acabar quando? Quando nós morrermos ou quando Cristo voltar. O reverendo Ataídes, nosso irmão querido, homem de Deus, todos nós conhecemos muito bem, ele ainda está num processo de santificação. Assim como a pessoa que se converteu ontem. Percebe? Então, nós entramos nesse processo de santificação, nós vamos nos amadurecendo. Por isso nós podemos nos manter animados. Por favor, Ju. Não, já fazendo um adendo sobre os 18 anos do vigor, diferente o contraste do homem interior e o espiritual. Eu hoje, o meu homem interior, o processo é maior, ele é diferente do homem exterior. Quanto mais tempo eu vivo, mais eu cresço sobre o crescimento. E enquanto o exterior deterioriza, o outro cresce. Isso. Obrigado, Ju, pela contribuição. E é isso mesmo, irmãos. Nós vamos tendo mais intimidade com o Senhor, não é? Mas o texto não para por aí. O texto ele vai nos apresentar um segundo contraste. Qual é o segundo contraste? Verso 17. O verso 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, vamos parar um pouquinho com o texto bíblico e vamos para a história da sua vida e para a história da minha vida. A sua tribulação é leve? Veja só o que Paulo está dizendo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Nós estamos falando de um homem que foi apedrejado, foi preso, passou fome, nudez, foi espancado por amor de Cristo. E ele fala leve e momentânea tribulação. Parece estranho, né? Primeiro porque a nossa tribulação, eu não sei você, mas existem situações adversas que eu enfrento, que nos momentos de fraqueza eu falo assim, isso não passa. Por que não para? Não é verdade? Se você for honesto com você mesmo, nos momentos de grande tribulação, por sermos fracos e pecadores, a gente tem a percepção que aquilo não passa. Deus, por que simplesmente isso não acaba? Mas Paulo, ele diz a nossa leve e momentânea tribulação. E por que essa tribulação que nos corrompe, que nos deixa mal? Por que essa tribulação ela é leve e momentânea? Depende da perspectiva. Depende da sua perspectiva. Jesse, você pediu a palavra? Jesse? Aqui. Você tinha pedido a palavra ou não? Não, né? Desculpa. Por que essa tribulação ela é leve? Depende da perspectiva. Qual a perspectiva? É o contraste. Olha só, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação.
O que ele está dizendo é o seguinte, é que as lutas que nós passamos aqui nessa vida, as tribulações que nós enfrentamos aqui nessa vida, as dificuldades que nós enfrentamos aqui nessa vida, que são pesadas nessa perspectiva, que são difíceis nessa perspectiva, que talvez façam com que você não consiga dormir muitas vezes à noite, essas grandes tribulações, que parece que nunca vai passar, elas se tornam leves e momentâneas comparado com a eternidade. Veja só, irmãos. Eu não tenho dúvida que você já chorou. E talvez chore por dificuldades que você esteja passando. Eu não tenho dúvida disso. Mas veja, isso vai passar. Apocalipse, capítulo 21, verso 3 e 4, ele diz assim: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. As lutas aqui são grandes, são difíceis, nessa perspectiva. Mas quando eu tenho a concepção, quando eu tenho a percepção de que um dia Cristo vai voltar, e vai me levar para um lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor, para viver eternamente. Esse eternamente é muito maior do que os 80, 90, 100 anos de sofrimento que você pode passar aqui nessa vida. Percebe? É tudo uma questão de perspectiva. Se eu olho aqui o meu corpo se deteriorando com a perspectiva das pessoas que só existe essa vida, eu vou me entristecer. Eu vou desanimar. Se eu olho esse sofrimento com a perspectiva sem a eternidade, ela é pesada e longa. Mas se eu comparo isso com a glória a ser revelada em nós, ela se torna leve, pequenininha e passageira. É o que o próprio Paulo afirma em Romanos capítulo 8. Eu peço que você abra em Romanos capítulo 8, versículo 17 e 18. Bom, a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que nem todas as pessoas são filhos de Deus. Isso é uma mentira do diabo. Quem são os verdadeiros filhos de Deus? São os crentes. Uma pessoa que não é crente, ela não é filho de Deus. Certo? Está lá, João, capítulo 1. Veio para o que era seus, veio para os judeus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, os crentes, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eles não eram. Eles foram feitos filhos de Deus. E daí ele vai explicar o que é receber. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Então, filho de Deus é aquele que crê em Jesus Cristo como único e exclusivo Salvador. Dito isso, agora veja o que diz aqui Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, e se você é um crente, você é filho, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Preste atenção agora, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glórias a Deus. Os sofrimentos do tempo presente
não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quando eu tenho essa perspectiva, eu posso ser açoitado, posso ser traído, posso ser humilhado, posso ser injustiçado, posso sofrer fisicamente, posso sofrer emocionalmente. Mas, isso tudo não pode ser comparado à glória a ser revelada em mim. Então eu não me desanimo. Eu continuo a minha caminhada cristã, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Percebe, irmãos? Percebem? Mas existe um terceiro e último contraste, eu termino com esse contraste. Veja o versículo 18. O texto diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Irmãos, o mundo lá fora, as pessoas lá fora, e algumas aqui dentro, vivem correndo atrás de bens materiais apenas. O dinheiro é o Deus delas. Elas correm atrás de bens materiais, posses, dinheiro, e fazem tudo o que for possível, legal e ilegal para conseguir dinheiro, para conseguir posses. E isso porque as coisas materiais são o verdadeiro Deus delas. Elas depositam a esperança de felicidade dela em coisas. Eu preciso ter aquela casa, eu preciso ter aquele carro, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. E para se ter tudo isso, eu faço qualquer coisa. Coisas legais e coisas ilegais. E o verdadeiro crente, ele não deve viver assim. O verdadeiro crente, ele vive pela fé. E o que é fé? Vamos ver a definição de fé. Abra em Hebreus capítulo 11, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Convicção de fatos que se não veem. Convicção de fatos de que se não veem. Eu e vocês devemos viver pela fé. Irmãos, nós não somos daqui. Nós fazemos parte da pátria celestial. Nós somos embaixadores do céu aqui na terra. Você é o representante de Deus nesse mundo que jaz no maligno. Você não é daqui. Então você não pode viver como as pessoas daqui. Você deve viver de maneira diferente das pessoas daqui. E se as pessoas daqui fazem qualquer coisa por bens materiais, por dinheiro, por posses, você não pode fazer isso, porque você não é daqui. Você é um cidadão dos céus. O próprio Jesus alertou a respeito disso. Eu vou ler aqui na versão NVI, o que Jesus diz em Mateus 6, 19 a 21. Ele diz: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu quero fazer um adendo aqui. Irmãos, não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter posses. Não é isso que o seu pastor está falando. O que eu estou falando é que o seu coração não pode estar nessas coisas. Porque dinheiro hoje eu tenho, amanhã eu não tenho. A sua esperança de felicidade deve estar no Senhor e nas promessas do Senhor. A sua esperança de felicidade deve estar na promessa que Ele nos levará num lugar onde não há choro, nem pranto, nem dor. Aí está a sua esperança de felicidade. Tanto é que Ele diz, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu coração tem que estar em Deus, no Senhor. E se Ele te permitir ter posses, amém, louvado seja Deus. Não é pecado ter dinheiro. Não é pecado ter posses. Aliás, se você tem dinheiro, graças a Deus, porque você pode contribuir com missões. Você pode ajudar o seu irmão que está passando por uma dificuldade. E como disse João Calvino, né? Quando eu tenho posses, eu posso glorificar a Deus, porque Deus me deu a possibilidade de ter isso. E não só de ter, mas de contribuir com a pessoa que está passando dificuldade. Olha a visão social. E todos vão cumprir aquilo pelo qual ele foi criado, que é glorificar a Deus. A pessoa que tem posses glorifica a Deus porque ela tem posses. A pessoa que não tem posses glorifica a Deus, porque mesmo sem posses, ela tem sido sustentada por Deus pelo irmão. Percebe? Não é o dinheiro por si mesmo, não é o capitalismo selvagem. Mas voltando aqui para a nossa aula, eu quero dizer para vocês que ter dinheiro não é pecado, mas a sua esperança de felicidade não pode estar nessas coisas. Concentre a sua atenção, então, nas coisas do alto, nas coisas de Deus. Tenha como exemplo Abraão. Abra aí. Hebreus 11, verso 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: pela fé, referente aqui a Abraão, né? Abraão, pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Nisso deve estar a nossa esperança. Que você e eu possamos, irmãos, então viver pela fé. Então, o que essa aula nos ensina nessa manhã? Nós vamos ter sofrimentos, aflições, dificuldades, lutas tremendas. Provavelmente você esteja enfrentando isso na sua vida, no seu casamento, na sua saúde física, na sua saúde emocional, na igreja, junto aos seus vizinhos, enfim. O leque de dificuldades, né? O leque de áreas onde você pode estar passando por dificuldades é muito grande. E a ordem de Deus é que nós não desanimemos. E por que nós não podemos desanimar? Como que eu cumpro isso? Primeiro, não olhar para o nosso corpo, porque ele está morrendo, mas para o nosso espírito, que está se renovando a cada manhã. Segundo contraste, não olhar para as tribulações do presente, que são leves e momentâneas, comparados, né, à glória futura que nós teremos na eternidade. E terceiro ponto, não fixar os nossos olhos nas coisas que se veem, nos tesouros desse mundo, mas nas coisas que se não veem, que são as promessas de Deus para a pátria celestial. E eu quero terminar então, irmãos,
com o último versículo. Abra lá em Hebreus capítulo 12, verso 2. Que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Enquanto o grande dia de libertação não chega, olhe para o autor e consumador da vossa fé e se mantenha animado. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Não? Nós vamos... Sr. Paulo? Sr. Paulo Lima Romeu, por gentileza. O reverendo Juliano, eu me recordo bem desta palavra de Jesus, olhando firmemente para Jesus. Eu me recordo de um grande homem por nome Carlos H. Spurgeon, um homem lá do passado, talvez de 100 anos atrás ou mais, não sei. Ele era um ímpio e certo dia ele foi convidado por uma pessoa para assistir um trabalho evangélico que ele sempre colocava as suas defesas e não ia. Aí quando numas conferências, o pastor que ia atender ficou doente. Aí ele cancelou o trabalho e um diácono muito simples disse o seguinte: eu vou atender. O diácono foi com muita dificuldade e leu o capítulo de Isaías quando disse assim: olhai para Jesus. E ele dialogou um pouco de tempo e sempre falava no trabalho, no culto: olhai para Jesus. E aquele foi na consciência de Spurgeon. Ele foi para casa e ele ficou muito preocupado com aquela frase. E trabalhou no coração dele e tornou-se um dos grandes pregadores, o qual foi morto pela própria igreja que o perseguiu, porque ele tornou-se um pregador que o homem é salvo pela fé, e é Deus que escolhe, não é o homem. É Deus que escolhe. Quando a gente lê o livro de Hebreus capítulo 11, 36 a 38, nós vemos ali os homens que pela fé muitos foram cerrados pelo meio, outros viveram em cavernas, passaram fome, e no final, no capítulo 38, diz assim: dos quais o mundo não era digno. Na realidade, o mundo que nós passamos não é digno do verdadeiro crente. Pelo contrário, muito pelo contrário, é que pela misericórdia de Deus, Deus ainda está dando tempo para que haja conversão no mundo, até completar aquele que Deus na eternidade escolheu. Obrigado. Eu que agradeço. Spurgeon se tornou o príncipe dos pregadores, né?